Olá pessoal, vamos começar o nosso aulão de Química. Revisão de alguns tópicos que eu acho que vão ser importantes aí vocês relembrarem para a prova que vocês vão fazer no próximo domingo. Bom, antes de começar, uma frasezinha aí que você nunca duvide da força que tem, dos seus esforços, seu esforço que ele vai valer a pena no final. Então não desista. Está chegando a mais uma prova, última fase aí do Enem, que você possa sair muito bem e relembrar tudo aquilo que você já estudou até aqui. Então vamos lá, vamos começar. Como que vai funcionar? O que eu fiz aí pra gente ir pro nosso aulão? Eu peguei algumas questões de química das provas de 2020 e 2021, todas as provas que foram aplicadas, né, reaplicação, PPL, e aí eu separei algo por tópicos, né, por conteúdos que seriam importantes a gente dar uma relembrada. Tem alguns conteúdos que eu fiz um resuminho daquilo que eu acho que é mais assim importante saber, levar para a prova. Alguns eu vou te indicar para quem tiver com dificuldade, para quem estiver lembrando direito. Eu indico algum outro resumo que eu tenha pronto. E assim, se até aqui você conseguiu estudar, fazer a sua revisão e tem tópicos que você está indo muito bem, só reforça e leva isso para a prova. Se tem algum tópico em química que você tá complicado, vamos tentar dar uma revisada, ver se vai fluir. Se não for, não se preocupe. A gente vai para a prova com a certeza daquilo que você já sabe. Aquilo que for novidade, aquilo que for coisa que tá muito obscuro na sua cabeça, relaxa. Vai com fé e tenta fazer o seu melhor lá na hora da prova, tá bom? Vamos lá tentar. Eu separei aí com muito cuidado, assim, para ver se vocês conseguem se sair bem na prova. Bom, primeiro item, primeira questão que eu separei, ela vai relembrar algumas coisinhas, questão de 2020, algumas coisinhas que envolvem ali alguns cálculos de solução, concentração, massa molar. E aí eu trouxe aqui um quadro resumo, né, da parte de soluções. Bom, o que é o básico? Solução. A gente tem lá o nosso soluto, nosso solvente, formando a nossa solução. Concentração. Temos a concentração que é massa por volume. Pode ter a concentração em título, pode ser a concentração molar, né, mol por volume. Pode ter algum cálculo de diluição. Ok, um resumão aí na tela para você. Mas vamos para a questão, porque vocês vão ver que não vai tão especificamente nessa parte teórica. Então, a gente tem que interpretar o que o problema quer. Às vezes, o próprio problema vai nos dar as informações que a gente precisa. E aí, automaticamente, vem a luz da fórmula lá que você precisa usar. Olha só a questão 92, de 2020. A sacarose, ou invertase, é uma enzima que atua no intestino humano, hidrolisando o disacarídeo, sacarose, nos monossacarídeos, glicose e frutose. Em um estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. As massas molares dos elementos H, C, O são iguais a 1, 12, 16 gramas por mol, respectivamente. Qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise? Bom, vou abrir um parêntese aqui. Para quem for fazer o Enem pela primeira vez, vai notar que nós não temos lá a tabela periódica disponível para você. Só que as questões elas vão vir trazendo todas as informações que são necessárias para você, que você não tem aí decorado, né? Então, por exemplo, essa questão a gente vai precisar calcular a massa molar. Então, ele já deu a massa molar de todos os elementos que estão envolvidos. Ok. Bom, o que nós temos aqui, então? A sacarose, né, a forma molecular. Ele quer saber a concentração quando chegar em 400 minutos. Só que o que ele diz? Que a cada 100 minutos, a concentração reduz a metade. Bom, nós sabemos que foram dissolvidos 171 gramas em 500 ml.
Então, já dá para a gente descobrir a concentração no início e a gente vai reduzindo até chegar em 400 minutos. Só que tem um detalhe, a concentração que ele quer é em mol por litro. Mol por litro. E aqui eu tenho gramas, né? E tenho ml. Então, eu preciso descobrir primeiro a quantidade de mols que eu vou ter da sacarose, né? Através da fórmula molecular da massa dela, eu descubro a quantidade de mols. E aí, a concentração em mol por litro, depois a gente vê com o passar do tempo quanto que ficou. Então, vamos lá. Primeiro, a massa molar da sacarose. C12, H22, O11. Vamos aumentar aqui. Bom, concentração molar é nós pegarmos, né, as quantidades de cada elemento e multiplicar pela massa molar dele. Então, eu tenho 12 carbonos, a massa molar é 12, mais ali eu tenho 22 hidrogênios, a massa molar 1, mais eu tenho 11 oxigênios e a massa molar é 16. Ok, então fica aqui, 12 vezes 12, 144, mais 22, mais 16 vezes 11 é 176. Estou fazendo rápido, mas olha o seguinte, quando você for fazer isso para treinar, faça na mão. Já conversei com vocês sobre isso em sala, porque às vezes a gente se vicia ali na calculadora e na hora da prova, que não tem calculadora nenhuma, a gente erra bobeira. Já falei para vocês o que acontecia sempre comigo em prova. Fazia o negócio tudo certinho, mas errava ali uma soma, uma subtração, um negócio assim que me atrapalhava todo e eu errava a questão, né? Mas fiquem atentos para isso. E tem que praticar também. Então, vamos lá. 144 mais 22 mais 176. 342 gramas por mol. Ok, então eu tenho a massa molar da sacarose. Só que eu preciso transformar essa massa molar, que está em gramas por mol, em mol por litro, né? Que é o que eu tenho nas opções das respostas. Então, eu vou lembrar que a quantidade de mols é a massa dividido pela massa molar. No texto, ele diz que são 171 gramas de sacarose. E a gente divide por 342 gramas por mol. Isso dá, se eu dividir 171 por 342, e aí façam aí, ó, a mão, por favor. Não vou fazer aqui pra gente ganhar tempo, mas resolva isso à mão, tá? Dá 0,5 mol. Ok. E aí eu preciso converter o seguinte, porque ele diz que são 500 ml. 500 ml equivale a 0,5 litros. Ok. Então, seguindo, a concentração aqui vai ficar o seguinte, a concentração molar, que eu, para diferenciar, eu uso esse Mzinho diferentão. Vai ficar 0,5 mol dividido por 0,5 litros. Isso equivale a 1 mol por litro. Ok, essa concentração é no início. Que lá na questão, ele fala lá, né, que começou lá com essa quantidade que a gente já calculou. E a cada 100 minutos, ela vai reduzindo a metade. Então, vamos voltar aqui para a tela maior. Ó, então, nós temos o seguinte, que no minuto zero, em 0 minutos, eu tenho 1 mol por litro. Passou 100 minutos, eu tenho 0,5 mol por litro. 200 minutos, 0,25 mol por litro. 300 minutos, 0,125 mol por litro. E 400 minutos, 0,0625 mol por litro. Ok, então essa é a nossa resposta final. Vamos olhar as alternativas. Só que assim, na alternativa, não tem esse valor. Então, a gente tem que usar ali a potência, né? Então, vamos lá, vai ficar como? 0,0625 é a mesma coisa, equivale
a 6,25 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Chegando, então, à alternativa correta. Cadê? Letra B. Então, a nossa alternativa correta aqui da questão. Bom, agora é aquele momento, né, do printzinho aí da resposta, da resolução, você vê como ficou e vamos seguir. Resposta aí correta, então confere. Vamos para o próximo, olha essa questão que legal. O carvão é um combustível que tem várias substâncias em sua composição. Em razão disso, quando é representada a sua queima com oxigênio, que tem a massa molar 16 gramas por mol, simplifica-se elaborando apenas a combustão completa do carbono. Massa molar, 12 gramas por mol. Eu vou começar a colocar detalhes das informações que ele está me dando. Por exemplo, combustão completa. Esse é um tópico que é muito importante para o Enem, porque às vezes cai alguma coisa. E reação de combustão completa a gente fala tão rápido e eu não lembro assim especificamente se a gente conseguiu falar sobre isso esse ano. Mas eu lembro que o ano passado eu dei uma dica para vocês aí, em véspera do pai, se não me engano, eu falei para vocês sobre a reação de combustão completa. Mas ok, vamos lá. A reação de combustão completa do carbono é o próprio carbono mais o oxigênio que libera CO2. Quando nós temos reação de combustão completa de outros compostos orgânicos, né, hidrocarbonetos, aí você precisa do oxigênio como reagente para reagir ali com aquele composto orgânico e vai liberar sempre CO2 e água numa reação de combustão completa aí. No caso do carbono, libera apenas o CO2. Ok, vamos continuar aqui para o texto. De acordo com o conteúdo médio de carbono fixo, o carvão é classificado em vários tipos, com destaque para o antracino, que apresenta em média 90% de carbono. Ok, 90%, isso é importante. Esse elevado conteúdo favorece energeticamente a combustão, no entanto, libera maior quantidade de gás que provoca efeito estufa. Supondo a queima completa de 100 gramas de carvão antracito, a massa de gás liberada na atmosfera é em grama mais próxima de... Então, é o seguinte, olha o que ele fala. Ele quer 100 gramas desse carvão antracino. Só que essas 100 gramas desse carvão antracito é tipo o 100%. Só que desses, como é que ele fala aqui, ó? O carvão é classificado... conteúdo médio de carvão, é classificado em vários tipos, com destaque no antracino, que ele tem apenas 90% de carbono. Então, nesse antracito, tem apenas 90% de carbono. Então, eu preciso saber desses 100 gramas, né, quanto que é só carbono. Tá fácil, né? Mas vamos calcular. Se 100 é 100%, 90% equivale a 90 gramas. Mas vamos aqui, para quem não lembra como calcula, se fosse outro valor diferente, a gente multiplica cruzado aqui, né? Chega à conclusão que são 90 gramas. Ok. Então, eu tenho 90 gramas e é a partir dessas 90 gramas que eu quero saber qual a quantidade em gramas do gás que vai ser liberado. Então, a gente usa a equaçãozinha, né? Que tá aqui no início. Então, carbono mais O2, que forma CO2. Observem que nós temos um mol de cada um desses elementos. Então, basta multiplicar, utilizar direto a massa molar. Lembrando, vou colocar aqui no canto, massa molar do carbono é 12 gramas por mol. Do O2 vai ser 2 vezes 16, que dá 32 gramas por mol. E CO2 é a mesma coisa de O2 mais carbono, né? Então, dá 44 gramas por mol, né? Que é 32 mais 12, 44 gramas por mol. Então, ok, então vamos lá. O carbono é 12 e tem um mol só em todos os lados, então basta colocar aqui 12 gramas. Então, para cada 12 gramas de carbono, eu formo ali 44 gramas de CO2. Bom, opa,
Opa, opa, opa, opa, cadê minha tela? Voltamos. Bom, e quando forem 90 gramas de carbono? Quanto então de CO2 será liberado? E a gente multiplica aqui cruzado e descobre 90 vezes 44 dividido por 12, que dá, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil, né, de vocês visualizarem, que dá 330 gramas. Nossa, tranquilo, né, gente? Olha só. Letra D. Aí, mais uma questão bem tranquilinha aí do Enem, de cálculo aí, envolve concentração, um pouquinho de estequiometria, aquela parte básica de estequiometria, massa molar e tal. Bem tranquila, né? Bom, aí tá a resposta, né? Vamos para mais uma, né? Deixa eu ver quanto tempo que a gente já utilizou aqui. Ok. Deixa eu ver aqui se tem mais outras de outros conteúdos. Olha, essa é bacana. Olha só. A obtenção de etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos, formadores de sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose, cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose, conforme a equação química descrita. Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão em etanol, que após sua purificação apresenta densidade igual a 0,8 gramas por ml. O melaço utilizado apresentou 500 kg de monossacarídeos na forma de glicose. O volume de etanol em litro obtido nesse processo é mais próximo de... Opa! Então, vamos lá. Lá no início, ele fala que essa fermentação aí da glicose produz 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose. Ou seja, para cada 100 gramas de glicose, eu tenho 50 gramas de etanol formados, ok? Bom, ele está falando lá embaixo que utilizou 50 kg de glicose. Bom, vamos transformar isso para gramas. Dá 50.000 gramas. Então, vamos descobrir quanto de etanol foi formado nessas 50.000 gramas. Foram formados, então, X gramas de etanol. Então, X vai ser igual a 50.000 vezes 50 dividido por 100. Corta, corta, corta. Isso aqui dá 25.000 gramas de etanol. Só que tem um detalhe. Ele fala que somente 80% dessa conversão acontece depois que é purificado. Então, somente 80%. Então, essa quantidade aqui, ela corresponde a 100%. Então, a gente precisa descobrir quanto que vai equivaler os 80%. Então, 80%, vou chamar de Y isso agora. Y vai ser igual a 80 vezes 25.000 dividido por 100. Corta, corta, corta. Isso aqui dá 20.000 gramas. E aí eu friso de novo, gente. Façam isso à mão. Saibam multiplicar isso tudinho aí, ó, no canetão, tá bom? Não façam na calculadora, por favor. Então, chegamos que nós temos 20.000 gramas. E ele me deu a densidade. Olha aqui a densidade. Deixa eu ver se dá para aumentar mais. A densidade, ó, é 0,8 gramas por ml. Então, a gente pode pensar assim, densidade é 0,8 gramas por ml. Densidade, que a gente aprende e às vezes a gente até ignora essa forma, é massa sobre volume. Então, vamos isolar o volume para descobrir, né? Que é o que a questão quer que eu descubra, né? O volume vai ser igual a massa dividido pela densidade. A massa são 20
mil gramas e a densidade 0,8 gramas por ml. Eu voltei, então, que isso vai dar 25.000 ml. Ou, porque a resposta aqui é em litros, né? 25.000 ml equivale a 25 litros. Letra C. Mais uma questão tranquila, né? Eu espero que seja tranquila. Para ter certeza de que tá tranquila, vou colocar aqui uma na tela, tá aí a respostinha. Vou colocar essa questão aqui para vocês tentarem. Não vou fazer ela aqui, depois eu posso disponibilizar a resolução completa aí dela, mas tentem essa, tá? Tira print aí, tenta depois. Vou disponibilizar o PDF para vocês, só com as questões para vocês tentarem refazer, mas tenta aí de verdade, para dar uma revisada. E vamos seguir. Bom, estequiometria. Separei algumas questões, mas o que eu acho que é importante você não esquecer? Que um mol, a gente pode relacionar a quantidade de mol, a massa molar, ao volume molar, né? Lembrando lá que se for um gás, estiver na CNTP, a cada 1 mol nós temos 22,4 litros. E o mol equivalem a 6 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos, né? 1 mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol de átomos, 6 vezes 10 a 23 átomos. Isso é o básico. Mas a gente vai ver outros detalhes, que a gente já trabalhou nas questões anteriores, que elas são meio que estequiometria, né? O conceito de estequiometria. Mas, olha só essa questão. O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2 para os dois tipos de carro, combustão e elétrico. Considera que os veículos tradicionais a combustão movidos a etanol emitem média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado, e os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em 2 veículos, um movido a etanol e outro elétrico, e um mesmo trajeto de 1.000 km. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de... Bom, então vamos lá. Primeiro, o carro movido a etanol, ele libera aí 2,6 mol de CO2 por km. CO2 por km. E o elétrico libera 0,45 mol de CO2 por km. Ok, o que ele diz lá no texto? Que foi um trajeto de 1.000 km. Então, em 1.000 km, nós temos aqui 2.600 mol e para o elétrico 450 mol, porque basta a gente multiplicar. Então, vou colocar aqui embaixo, que é no trajeto de 1.000 km. Então, bastava a gente multiplicar, colocar aqui um xzinho, que multiplicou esses valores por 1.000, os valores anteriores por 1.000. Ok, então nós já sabemos a quantidade que cada um libera. Então, vamos descobrir a proporção, né? A diferença dos dois. Então, 2.600 menos 450, a diferença aqui vai dar de 2.150 mol de CO2 de diferença. Bom, então já achamos o que ele quer. Ele quer saber, né, qual a quantidade de etanol economizada. Opa, de etanol economizado. A gente já sabe a quantidade de CO2 que está sendo ali liberado, está sendo produzido. Então, basta agora jogar na equação, fazer uma relação, uma proporção estequiométrica, para poder descobrir a quantidade de etanol
que vai ser necessária para produzir tudo isso. Então, ok. O que nós temos aqui? Que para cada 1 mol de etanol, produz 2 de CO2. Então, aqui, 1 mol de etanol produz 2 mol de CO2. Vamos transformar isso em massa. Para isso, o texto me deu lá em detalhes que a quantidade, a massa molar do CO2, cadê aqui? Ele me deu aqui, ó, é 44 gramas por mol e a massa molar do etanol, 46 gramas por mol. Então, vamos colocar aqui na tela. CO2, 44 gramas por mol e etanol, 46 gramas por mol. Ok, então basta a gente multiplicar pela quantidade de mols. Então, aqui do etanol é 1, então 46, 1 vezes 46 gramas do etanol formam 2 vezes 46 gramas de CO2. Bom, e quando forem, quantos gramas de etanol, então, vão ser necessárias para liberar ali, ó, os 2.150 mol. Opa! Detalhe, aqui, eu já ia fazendo sem esquecer, aqui eu coloquei em gramas, só que nós vamos fazer uma relação de mol, né? Cabeça minha, ó. Mol. Então, para cada 1 mol do etanol forma 2 do CO2, para o etanol eu preciso em massa, mas para o CO2 eu quero em mol, né? Porque o nosso valor de CO2 aqui, ó, tá em mol. Então, ok, voltei aqui e coloquei bonitinho aqui a minha equação. Bom, para descobrir o meu x, multiplico cruzado. Fica 46 vezes 21, 50 dividido por 2. 2.150 dividido por 2, que dá 49.450 gramas, que é o mesmo que 49,45 quilogramas, que é aproximadamente 50 quilogramas, que é a resposta mais próxima que nós temos aqui. Ou seja, letra A. Olha aí, uma questãozinha que o que exige aqui é interpretação, mas ela não é tão complicada assim. Então, vamos seguindo. Aqui a resposta. Pessoal, agora a gente vai mudar um pouquinho o tópico, né? O item. Vamos falar um pouquinho sobre cinética química. Daí eu trouxe um quadro resumo de alguns tópicos importantes aí que a gente precisa lembrar. Quando a gente fala de cinética, a gente fala de velocidade. E a gente precisa lembrar, tem que saber, assim, tem que saber de cara quais são os fatores que aceleram a velocidade da reação. Primeiro, temperatura. Lembra lá do experimento que talvez você lembre que nós fizemos na época do híbrido, no ano passado. Foi o experimento do comprimido efervescente. Quando eu colocava ele numa água mais fria, ele demorava mais do que quando a água estava quente, né? Então, a temperatura é um dos fatores que aumentam a velocidade aí. Superfície de contato. Quanto maior for a minha superfície de contato, maior vai ser a velocidade da minha reação. Concentração. Quanto maior, maior a aceleração, a velocidade. E o catalisador? O catalisador aí, para quem lembra das minhas aulas, sabe que eu comparo o catalisador a um cupido, né? Ele é aquele que vai lá, acelera o negócio e cai fora. E o que ele faz na reação? Ele diminui a energia de ativação, por isso que ele é tão importante. E isso a gente consegue visualizar nos gráficos, né? A energia de ativação é esse valorzinho aqui, ó. E quando ela tem um catalisador, que é esse que eu demonstrei aqui, ela é menor do que sem o catalisador. Bom, pensando então nesse gráficozinho, a gente precisa lembrar de outros detalhes também. Que pode ser que apareça esse gráfico, né, mostrando a diferença entre a reação endotérmica e a reação exotérmica. Reação endotérmica, ele absorve energia e a variação de entalpia é positiva. Por quê? Porque a entalpia dos reagentes é menor do que a entalpia dos produtos.
E aí nós temos um gráfico como está aqui, reagentes menor do que o topinho aí dos produtos. E na reação isotérmica, nós temos a variação de entalpia negativa. Por quê? Porque a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos, que a gente pode visualizar isso no gráfico também. Ok, lembrem disso. Em algumas das questões que eu trouxe, a gente vai precisar dessas informações. Outras não, mas pode ser que na sua prova você precise desses detalhes. Vamos lá! A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros, como na utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação envolvida. O êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de... E aí, detalhe, como isso é simples, eu espero que isso seja simples para vocês. Olha só, ele está falando de nanotecnologia. Ele disse aqui que esses materiais, esses compostos, estão na escala de milionésimos de milímetros, ou seja, são partículas menores, são nanopartículas. Na escala aí, nano, para quem lembra ou não sei, o fator de conversão é 10 a menos 9 metros ali. Ou seja, por que essa velocidade é maior? Por que aumenta a velocidade? Porque são partículas menores, eu estou aumentando a minha superfície de contato. Olha aí que simples, né? E mais uma questão. A química verde é um ramo da química que prega o desenvolvimento de processos eficientes, que transformem a maior parte do reagente em produto de forma mais rápida, seletiva e que utilize poucos reagentes. Então, tem que transformar a maior parte dos meus reagentes em produtos, ser rápido, ter poucos reagentes e que produzam somente o produto desejado. Somente o produto desejado, evitando a formação de coprodutos e que utilizem solventes não agressivos ao meio ambiente. Então, solventes não agressivos. Assim, as indústrias contornariam problemas relacionados à poluição ambiental e ao desperdício de água e energia. O perfil de um processo que segue todos os princípios desse ramo da química pode ser representado por... Aqui na letra A, ele fala uma reação que ocorre em altas pressões. Isso não é tão eficiente assim. Reação B, olha aqui, eu tenho 2 produtos sendo formados e ele fala que seja apenas o produto que eu quero. A terceira reação, ela fala de solvente orgânico e fala que, vamos deixar ela aqui um pouquinho de lado. Letra D, eu tenho aqui uma reação que tem vários processos, ou seja, ela não é tão eficiente nem tão rápida assim. Mas olha aqui a letra E. Ela fala que faz o uso de catalisador, que já vai acelerar ali a minha reação, e de um metal que não é tóxico. Opa, essa aqui tá top, porque ela tá falando de uma reação que é rápida, tá produzindo apenas o produto que eu quero e ainda tá usando o solvente, né, o metal ali que não é tóxico para o meio ambiente. Então essa aí tá certinha. Olha aí como é simples, gente. Olha essa questão, gente. Essa questão aqui é a questão top que eu espero que caia na prova de vocês. Olha isso. O peróxido de hidrogênio é um produto secundário do metabolismo celular e apresenta algumas funções úteis, mas quando em excesso é prejudicial, gerando radicais que são tóxicos para as células. Para se defender, o organismo vivo utiliza a enzima catalase que decompõe H2O2 em H2O e O2. A energia de reação de decomposição quando na presença e ausência de catálise está mostrado no gráfico. Então, eu tenho aqui a reação sem catálise e com catálise. O que a gente já sabe? Que essa reação com catálise é a reação com o catalisador. E o que o catalisador faz, gente? Diminui a energia de ativação. O que é a energia de ativação? Esse topinho aqui, ó. Bom, na situação descrita, o organismo utiliza a catálise porque ela, letra A,
diminui a energia de ativação. Nossa, muito simples, né? Agora, mais simples que essa é essa aqui. Olha isso, nem eu acredito, nem em 2021. Grande parte da atual frota brasileira de veículos de passeio tem tecnologia capaz de identificar e processar tanto o etanol quanto a gasolina. Quando queimamos no interior do motor, esses combustíveis são transformados em produtos gasosos, num processo com variação de entalpia menor que zero. Ou seja, é uma reação exotérmica. Esse processo necessita de uma energia de ativação que é fornecida por uma centelha elétrica. O gráfico que esboça a variação de energia potencial no progresso da reação é representado por... Bom, se há uma reação que é exotérmica, lá no nosso resuminho já está lá falando, né? Que a entalpia dos reagentes ela é maior do que a entalpia dos produtos. Ou seja, no nosso gráfico, nós vamos ter algo assim, ó. A entalpia dos reagentes, aí eu tenho a energia de ativação e a entalpia dos produtos. Bom, qual é o gráfico que está mais próximo disso, gente? É o único, não tem nem dúvidas, né? É o único gráfico que parece ser um gráfico de energia potencial. É a letra E. E é exatamente ele. Você poderia até esquecer se a entalpia dos reagentes era maior do que a dos produtos. Você poderia até se confundir nesse detalhe. Mas o único gráfico que tem a cara, que mostra ali a energia potencial, a variação de entalpia de verdade ali no processo bonitinho, é a letra E. Tranquilo, né? Vamos mudar aqui o tópico. Vamos falar agora de fatores que alteram o equilíbrio químico. Lembrando lá de equilíbrio químico. É claro que não é só isso. Tem outros detalhes que às vezes você precisa ir relembrar, né? Como a constante de equilíbrio e tudo. Mas eu trouxe o princípio de Le Chatelier para a gente fazer aqui como revisão. O que acontece? Se eu aumento a concentração, voltando, o que o princípio de Le Chatelier diz? Ele diz assim, que qualquer coisa que perturbar o meu sistema, se ele estiver em equilíbrio, ele vai fazer com que ele volte para reestabelecer esse equilíbrio. Então, por exemplo, se eu tenho lá reagentes e produtos, né? Vamos colocar aqui uma reação fake aqui. Ela está em equilíbrio, né? Essa reação. Se eu aumentar a concentração do A, o que a minha reação vai fazer? Ela vai tender a se deslocar. Se eu aumentar a concentração do meu reagente A, ela se desloca lá para a direita para formar mais o meu produto, para ela voltar a permanecer no equilíbrio. Mesma coisa acontece, se eu aumentar a concentração dos meus produtos, ela vai favorecer o lado inverso, né? O sentido inverso no lado dos reagentes, para voltar ao meu equilíbrio. Então, a gente sempre lembra assim, se eu aumento a concentração do A, meu equilíbrio vai aumentar, vai produzir mais produto, para que eu equilibre ali o sistema. Se eu fizer o inverso, né, aumentar a concentração do produto, ele vai tentar reequilibrar, aumentando os reagentes. Ok. Agora a pressão. A pressão ela está relacionada às quantidades ali, os volumes molares. Então, vamos supor aqui que o A é 1, aí o B2, aí o C3 e aqui o 1. Ou seja, nos reagentes eu tenho 3 e nos produtos eu tenho 4. Não dá para ver direito, né? Mas é só um exemplo. Se eu aumentar a pressão do meu sistema, o que a minha reação vai fazer? Ela vai se deslocar para quem tem menos volume. Então, no caso aqui, dessa minha reação fake, se eu aumentar a pressão, ela vai se deslocar no lado que tem menor volume, ou seja, que tem o volume 3, que é o lado dos reagentes. Mas se eu diminuir a pressão, ela vai se deslocar para onde tem menos volume, que é o lado dos produtos na minha reação fake. Ok. Agora a gente vai pensar o seguinte agora. Na temperatura. Na temperatura, eu preciso ali saber a variação de entalpia. Então, vamos supor que essa minha reação fake, ela é uma reação exotérmica, que a entalpia é menor que zero. Se eu aumento a temperatura, ela vai se deslocar no sentido da reação endotérmica. Bom, se essa reação que está escrita ela é exotérmica, é no sentido direto. No sentido inverso, o contrário, ela seria uma reação endotérmica. Então, assim, no sentido direto é aquilo que está escrito.
se eu inverter a minha reação, eu inverto também ali a minha variação de entalpia, né? O sinal da minha variação de entalpia. Então, se essa reação no sentido direto ela é exotérmica, no sentido inverso ela será endotérmica. Então, ok, se eu aumento a temperatura, deixa eu apagar aqui, se eu aumento a temperatura da minha reação, que é exotérmica, ela vai se deslocar para o lado endotérmico. Agora, se eu diminuo a temperatura, ela vai se deslocar para o lado que é exotérmico, tá? Vamos lá para a questão. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor na presença de água, de acordo com a equação química. Então, ok. O que a gente pode analisar aqui? Que essa reação aqui, ela é exotérmica. Então, aquilo que eu falei para vocês, ó, no sentido direto, ela é exo. Vou usar esse símbolozinho. No sentido inverso, ela vai ser endotérmica, ok? E essa reação, ela está em equilíbrio. Como você procederia para reutilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse com a coloração rosa? Então, para a gente voltar, para que esse cartão ele volte a ser azul, eu preciso fazer com que a minha reação ela se desloque lá para os reagentes, né? Para o sentido azul. Então, o que eu posso fazer aqui para deslocar a minha reação no sentido inverso? Ele me deu várias opções, mas a gente pode olhar para a reação e pensar, bom, quem que altera, que eu preciso para analisar, eu preciso da variação de entalpia? A temperatura. Então, vamos pensar, se eu aumento a temperatura, que é o que está lá no princípio de Le Chatelier, ela vai favorecer a reação endotérmica. Ou seja, o sentido da coloração azul. Então, o que eu vou procurar nas minhas opções? Aquela opção que me diz que eu aumentei a temperatura. Bom, resfriar no congelador, não. Borrifar com spray de água também não. Envolver no papel alumínio, não. Aqueceria com secador de cabelos. Então, tá aí a nossa resposta, letra D. Bom, o que a gente tem que ter em mente para o Enem? Eu preciso interpretar a minha questão. Às vezes o conteúdo em si, de química ou da disciplina que você estiver fazendo na questão, não é tão complexo. O que importa é você interpretar o problema. Daí a gente tem que ler com muita atenção e muito cuidado. Ok, vamos ver aqui mais alguns detalhes. Olha, eu coloquei um resumão dos métodos de separação de misturas, porque assim, não é tão difícil, não é um negócio assim, tão complexo. Mas a gente precisa lembrar, porque tem questão que tá caindo, tá aparecendo questões fáceis, inclusive, que falam dos métodos de separação de misturas. Então aí nós temos misturas que são heterogêneas, misturas que são homogêneas. Bom, heterogêneas são todos esses que estão descritos e as homogêneas essas aí, as destilações. Ok, vamos para a questão para a gente poder ganhar tempo. Olha só, a obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro. Ok, tem aí as etapas, o que acontece. Qual das subetapas do processo é a realizada em função apenas da polaridade das substâncias? Ok, diferença de polaridade. O que a gente tem em mente? De que eu só vou conseguir dissolver as substâncias que têm a mesma polaridade, ou seja, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então, eu preciso, para ter levar em consideração a polaridade, eu preciso de algum método que precise aí de diferentes polaridades. Então, vamos analisar método por método. Selecionar grãos? Não. Descascamento? Também não. Trituração? Não. Cozimento? Não. Prensagem? Não. Extração. Opa! A extração, ela também tem um outro nome que a gente pode dar, que é a tal da dissolução
fracionada. Dissolução, deixa eu colocar aqui, ou, né? Dissolução é que a gente vai dissolver a água e um dos compostos que estão ali naquela mistura, elas vão se dissolver na água, mas não vai se dissolver no outro. A água não vai dissolver no outro. E aí eu consigo separar isso por diferença de polaridade. A destilação leva em consideração outro procedimento, que é a questão da temperatura de ebulição. Então, o único processo que leva em consideração a polaridade é a extração, que também é conhecida como dissolução fracionada. Ó, aí a resposta. Ok. Deixa eu ver essa aqui. Vou deixar essa aqui para vocês resolverem. Eu acho que ela é tranquila. Anota aí, tira um print, tenta aí vocês, porque ela também tá tranquila. Opa. Deixa eu ver essa aqui. Essa é legal, vamos responder. Para preparar o vinho de laranja, caldo de açúcar é misturado com suco de laranja. A mistura é passada em panos para reter impurezas. O líquido resultante é armazenado em garrafões que são tampados com rolhas de cortiça. Vamos por detalhes. Quando ele fala de passar no pano para reter impureza, ele está falando de filtração. Né? Ele está usando ali o pano como filtro. Bom, são tampados com rolhas de cortiça. Após 8 dias de repouso, as folhas são substituídas por cilindros de bambu e, finalmente, após 12 meses em repouso, ocorre novamente a troca de cilindros de bambu pelas folhas de cortiça. Bom, nesse processo todo aqui que ele está descrevendo, ele não disse com todas as letras, mas a gente sabe que no momento do preparo do vinho, a gente precisa também de uma outra etapa que é chamada de fermentação, que é exatamente essa parte que está acontecendo aí. E ele ficou em repouso aí durante 2 meses. Os processos físico e químico que ocorrem na fabricação dessa bebida são, respectivamente, letra C, filtração e fermentação. Parece até piada dizer que isso aí caiu no Enem, né, gente? Não sei, eu espero que para vocês também seja uma piadinha, porque tá muito simples. Tá, né? Por favor, vamos lá. Bom, agora a gente vai falar do tópico que tá voltando a cair. Eu tô torcendo para que domingo vocês cheguem na prova falando, professora, acertei, caiu radioatividade e acertei. Porque é algo muito simples, eu falo que é o conteúdo mais fácil da química é radioatividade. E que o ano passado me surpreendeu e caiu no Enem de novo. Questão de tempo de meia vida, que é um negócio muito simples. E nós, inclusive, quem aí é do 3º ano, nós estamos revisando isso agora. Nós estamos estudando isso, né? A mente de vocês é um pouquinho diferente. E nós estudamos isso no finalzinho do ano. Olha só, a gente tem que lembrar das leis das emissões alfa e beta, lembrar ali de algum detalhe da emissão gama, tempo de meia-vida, vou nem aprofundar tanto, porque vocês já sabem, né? A cada tempo de meia-vida, a cada período da meia-vida, aquela massa, aquela porcentagem, aquela quantidade vai se reduzir à metade. E lembrar de fissão e fusão nuclear. Fissão, quebra, bomba atômica. E detalhe, é uma reação em cadeia. Fusão, união, e aí você lembra lá do desenho do Dragon Ball, é a bomba H, o Sol, e é a reação que libera mais energia. Então vamos ver as questões que caíram aí nas últimas provas do Enem. Olha só, embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, falou bomba atômica, a gente já lembra de fissão nuclear. Uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Qual é o processo envolvido na detonação da bomba? Letra A, fissão nuclear do urânio, provocada por nêutrons. Bom, e aí a gente lembra, né, que a fissão nuclear, no caso da bomba atômica, é a quebra de quem? Do urânio, que é um átomo que é grande, né? E aí nós temos lá a bomba atômica, que é uma reação em cadeia. Topzão, né? Essa questão tem que cair de novo, algo do tipo lá na prova do Enem de vocês. Olha aí,
Radioatividade também. Com a descoberta de emissões de energia do rádio 226, Marie Curie e Pierre Curie, o fenômeno foi denominado radiação alfa, emissão alfa. Posteriormente, verificou-se que a emissão alfa, na verdade, são partículas correspondentes a núcleos de hélio, formados por 2 prótons e 2 nêutrons. Assim, no decaimento alfa, um núcleo instável emite partículas alfa, tornando-se um núcleo mais estável. Se o núcleo do rádio 226 emitir 2 partículas alfas, o número de massa do núcleo filho será? Nossa, olha só. O rádio tem 226. Bom, se ele emitir 2 partículas alfa, que é 4 e 2 aqui, ó, esse novo elemento que eu vou chamar de C, qual vai ser a nova massa dele? Vai ser 226 igual 2 vezes 4, montando uma equaçãozinha, como a gente aprendeu, né? De nós vimos em sala. Quem já conseguir fazer isso de cara, já faz de cara e responde logo. Mas eu vou mostrar na equaçãozinha de primeiro grau que a gente viu lá. Só que ao invés do x, eu coloquei essa interrogação, só para mudar um pouquinho. Então, vai ficar 226 menos 8. E interrogação é igual a 218. Olha lá, letra E, 218. Nossa, muito simples, né? Bom, e essa aí é aquela questãozinha que nós, inclusive, fizemos em salas. Eu acredito que na maioria das turmas, ou todas as turmas, eu mostrei essa questão para vocês. Que só de eliminar as alternativas a gente consegue achar a resposta correta. Então, fica essa aí para quem não fez ainda fazer e achar a resposta correta aí. Vamos seguindo. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre química orgânica. Química orgânica pode cair de tudo que a gente estudou aí. Nós estudamos, inclusive, em 3 bimestres, né? Muita coisa, muitos detalhezinhos. Não esqueçam das funções orgânicas. Às vezes, algum contexto aí de funções orgânicas que vocês vão precisar. Bom, coloquei no quadro alguns detalhes. As funções, né? Álcool, enol, aldeído, ácido carboxílico, cetona, éter, éster, fenol, amina, amida, que são as principais, e os hidrocarbonetos, né? Lembra lá, hidrocarboneto, hidrogênio e carbono. E algo que é interessante, porque às vezes nas questões do Enem, ele não fala especificamente da função, ele fala das propriedades. E alguma das propriedades está relacionada à polaridade. Então lembra sempre, a água ela é polar e ela não se mistura no hidrocarboneto. Consequentemente, o hidrocarboneto é apolar. Lembra disso, gente. Não esqueça disso na prova, porque geralmente cai uma questão que a gente precisa lembrar desse detalhezinho. Olha só essa questão aqui. Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou o derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo... E aí a gente abre aspas. Olha só, o petróleo, ele é uma longa cadeia, uma cadeia longa de hidrocarbonetos. Bom, e como nós já vimos, os hidrocarbonetos, eles não se dissolvem em água. Não dissolvem em água. Ou seja, eles são chamados de hidrofóbicos. E são substâncias apolares, né? E como que fica ali, né? A gente pensa lá, o petróleo fica ali, ó, na superfície ali, ó, quando é derramado no mar, fica no oceano, ele fica lá em cima, assim, na superfície. Então, qual é a alternativa correta aqui? Ele reage com a água do mar e sofre degradação? Não, porque ele não se dissolve na água do mar. Acidifica o meio, promovendo desgaste das cônjuges lá? Não. Dissolve na água? Não. Tem caráter hidrofóbico e baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre os meios aquáticos e a atmosfera. Perfeito. Ele é hidrofóbico, baixa densidade e impede essas trocas gasosas. Ele tem uma cadeia pequena? Não, a cadeia é longa. Então, letra D. Tranquilo, né? Lembrem disso, petróleo e hidrocarboneto, tá? Lembra disso, porque isso é importante. Nem sempre cai falando de petróleo, mas vamos levar para a prova. Vamos lá, olha essa. Um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O
principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada e hidroxila em carbono terminal. O catálogo dos óleos essenciais apresenta uma escolha da essência estas estruturas químicas. Qual substância o empresário deve utilizar? Bom, aquela que que é uma cadeia poliinsaturada ou com várias insaturações, então esse aqui não tem nenhuma, esse aqui tem apenas uma, e que tem hidroxilano carbono terminal. Esse aqui não é hidroxilano carbono terminal, e aqui ela tá num ciclo, né? Como que eu vou saber se é no terminal? Essa daqui tem exatamente o que ele quer. Então, a alternativa correta, letra A. Nossa, gente, todas as questões do Enem foram assim, né? Bom, essa questão aqui, ela fala de isomeria. Olha só, os feromônios de insetos são substâncias responsáveis pela comunicação química entre esses indivíduos. A extração de feromônios para uso agronômico no lugar de pesticidas convencionais geralmente é inviável, pois são encontrados em baixa concentração nas glândulas de armazenamento. Uma das formas de solucionar essa limitação é a síntese em laboratório dos próprios feromônios ou de isômeros que apresentam a mesma atividade. Suponha que o composto apresentado seja um feromônio natural e que seu tautômero seja um potencial substituto. E aí ele pede, com base na estrutura desse feromônio, seu potencial substituto é representado pela substância? Bom, e a gente lembra, né? Tautomeria é aquela que tem dois tipos. Ou é cetonienol ou aldeído e enol. Bom, essa molécula aqui é um aldeído. Então, o isômero dela tem que ser um enol. Dessas aqui, de todas as opções que tem, o único enol que nós temos é a letra C. Então, vamos conferir. Bom, se eu tiver aqui o meu aldeído, o equilíbrio, ela viraria aqui, ó, a ligação dupla se restabeleceria aqui e a minha hidroxila aqui. Esse hidrogênio passaria para cá e a ligação dupla viria para cá, que é restabelecendo o enol. Então, bem tranquilo. Para quem lembra de isomeria, tá aí, tá tranquilo. Vamos lá. Bom, essa daqui fala sobre interações intermoleculares. Eu vou acrescentar mais um detalhe. Olha só, nós temos três tipos de forças as interações intermoleculares. Deixa eu acrescentar aqui no resumo que faltou. Interações intermoleculares. Bom, e aí tá mostrando da mais fraca para mais forte. Bom, a mais fraca é o dipolo induzido, que são apenas os hidrocarbonetos. Depois vem aí no meio termo dipolo, que é o aldeído, cetonaleto, e as ligações de hidrogênio, que é quando o hidrogênio está ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio diretamente. Que aí nós temos álcool, ácido carboxílico e as aminas. Bom, então quem é mais fraco? Dipolo induzido. Olha só, uma lagarta, ao comer as folhas de milho, induz no vegetal a produção de óleos voláteis, cujas estruturas estão mostradas a seguir. A volaticidade desses óleos é decorrência O fato dela ser volátil é que ela é fácil de ser quebrada. Para ser fácil de ser quebrada, eu preciso de algo que mostre que essas moléculas elas são mais fracas. O que a gente pode observar? Que todas elas são hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, como eu mostrei aqui no resuminho, eles são o quê? Dipolo induzido, que é uma interação fraca. Interação fraca. Ou seja, a alternativa correta é aquela que vai me dizer exatamente isso, que ela tem uma fraca interação intermolecular. Olha aí. Tem que estudar. Vamos lá. Aí a resposta correta. Deixa eu ver essa aqui, se dá para deixar para vocês.
Vamos fazer essa, porque ela tá falando de reações orgânicas, a gente ainda não comentou sobre elas. Olha só, o pentano 5-lactana é uma amida cíclica que tem aplicações na síntese de fármacos e pode ser obtida pela desidratação intermolecular. Desidratação, o que acontece na desidratação? Perda de água. Entre os grupos funcionais do ácido carboxílico e amina primária, provenientes de um composto que tem cadeia alifática, ou seja, aberta, saturada, que tudo é ligação simples, normal e homogênea. O composto que, em condições apropriadas, dá origem a essa amida cíclica é quem? Bom, então a gente tem que pensar em alguém que originou aqui, ó. Alguém aqui que originou essa molécula e liberou a água também. Então, eu tenho que ter retirado da molécula anterior a água também. Bom, e aí a gente vem pensando. Tem alguns detalhes que ajudam a gente a eliminar aqui. Ele diz que é cadeia saturada, ou seja, não tem ligação simples. Então, a gente já eliminou a B e a C. E diz também que é uma cadeia homogênea. Então, esse NH que está aqui no meio também não pode. Então, nós sobramos esses dois. Bom, vamos desenhar para a gente ver. Olha só, o que a gente pode pensar? Que o OH, deixa eu colocar aqui, desenhar aqui essa molécula de novo. Mas eu vou colocar assim, HOH, porque fica mais fácil da gente conseguir ali tentar encaixar as coisas. Esse H, ele voltaria aqui para o nitrogênio e esse OH, ó, aqui, formando uma amida. Formando aqui, separando esses dois. Aqui eu teria amina, né? E eu teria aqui uma reação, um ácido carboxílico aqui na ponta. Então, vamos reescrever isso aqui, que poderia ser, quebrando ali a molécula. Quebrando ali na ponta, fica a carbonila e a hidroxila que eu acrescentei. Aí vem esse carbono que tá aqui, né? 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4 carbonos e o NH. Só que agora, esse NH tem H. Bom, reescrevendo isso para a gente tentar encaixar qual dessas duas, ficaria assim. CH2, que é esse carbono aqui, ligado a esse NH2. Aqui, CH2, 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 aí COH, que é a mesma coisa aqui que ele colocou aqui com esse CO2H. Bom, o que a gente tem aqui? O mais próximo disso, ó, é a letra D, porque aqui ele colocou bem no meio um CH3 e não tem CH3 aqui no meio, é a letra D. Essa é um pouquinho mais difícil de enxergar, mas dá para fazer também. Vamos lá, deixa eu ver se essa aqui dá para deixar para vocês. Essa dá. Vou deixar essa aí para vocês como desafio, só pensem, ó, ele tá falando lá. O aroma do flavonizante derivado do ácido etanóico. Quem é o etanóico? Esse aqui, ó. Etanóico com 2 carbonos aí, o ácido carboxílico com 2 carbonos. Então, você vai observar qual desses aí tá mais originado a partir do etanóico, ácido etanóico, e que apresenta uma cadeia saturada, tá bom? É a dica aí para vocês. Vamos seguir. Bom, deixa eu ver essa aqui, vamos fazer. Com o aumento da população de suínos no Brasil, torna-se necessária a adoção de métodos para reduzir o potencial poluidor dos resíduos dessa agroindústria, uma vez que, comparativamente ao esgoto doméstico, os dejeitos suínos são 200 vezes mais poluentes. Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustíveis é uma alternativa que permite diversificar a matriz energética nacional, ao mesmo tempo em que parte dos recursos hídricos do país são preservados. O biocombustível a que se refere o texto é... Bom,
esse biocombustível que ele está falando, ele vem do esgoto doméstico. De onde? Da matéria orgânica. A partir de matéria orgânica lá do lixo, seja ela de origem vegetal ou animal, vai originar ali o tal do metano, que é um gás que vai nos dar ali, pode originar o CO2 e mais resíduos. Essa é uma reação que nós falamos dos biocombustíveis. De quem? Do biogás. Então, exatamente a reação aqui que eu descrevi do biocombustível biogás. Ok? Vamos lá, vamos lá. Bom, pulando o tópico, coloquei aqui um resumo de reações orgânicas. Mas lembrando, quando nós estudamos reações orgânicas, nós falamos só da reação de adição, eliminação e substituição, que é o básico. Só que eu tenho outros tipos de reações dentro dessas três, né? Tenho a saponificação. O que é a saponificação? É a produção do sabão, né? Esse sal aqui que ele tá falando é o próprio sabão. É o sabão. Onde eu preciso de um éster, uma base forte, que geralmente o éster é o óleo de cozinha, né? A gordura. A base forte é a soda cáustica e origina o sabão e o glicerol. Bom, a reação de esterificação também é importante lembrar. Ácido carboxílico mais álcool forma éster e água. Pode ser que caia algo do tipo. Mas as duas que eu acho mais importantes é a saponificação e transesterificação. Transesterificação é a reação que descreve o biodiesel, a produção do biodiesel. Como? Por meio da gordura, que é um éster, mais álcool, que vai formar um poliálcool, que é a glicerina, e um outro éster, né, da origem, um novo éster, que é o biodiesel. Então, eu acho que essas duas aqui é importante, assim, dar uma lembrada. Se você já está por dentro de reações orgânicas, dá uma decorada aí em saponificação e transesterificação. Deixa eu ver essa aqui, como é que tá. Olha só, a simples atitude de não jogar jogar direto no lixo ou no ralo da pia o óleo de cozinha usado para contribuir para a redução da poluição ambiental. Mas o que fazer com óleo vegetal que não será mais usado? Não existe um modelo ideal de descarte, mas é uma alternativa simples que tem reaproveitá-lo para fazer sabão. Aí. Para isso, são necessários, além do próprio óleo, água e soda cáustica. Com base no texto, a reação química que permite o reaproveitamento do óleo vegetal é denominada saponificação, que é exatamente essa reação aqui que eu falei para vocês, né? Onde se utiliza ali o óleo mais a soda cáustica. Aí é formado o sabão e glicerol. Ok? Bom, tá aí a resposta correta. Seguindo, nós não chegamos a falar sobre polímeros, mas é um negócio muito simples. Mas vamos acrescentar aqui, porque se caiu alguma coisa, acho que dá para fazer uma associação aí para quem não conseguiu estudar. Com o polímero, nós vamos pensar em partes de moléculas orgânicas que nós vamos chamar de monômeros. É como se fosse uma peça só, uma peça de um Lego. E o polímero são vários monômeros repetidos naquela cadeia. Então, é como se eu pegasse uma pecinha do Lego, sei lá, vermelha, e juntasse várias pecinhas vermelhas juntas. Uma pecinha sozinha, isolada, eu chamo de monômero. Várias delas unidas e várias mesmo, que nós vamos colocar até o símbolo N aqui, ó. N, porque podem ser N peças, N monômeros. Nós chamamos de polímeros. E esses polímeros, eles estão muito presentes na nossa vida, né? Que nós chamamos de polímeros sintéticos. Nos canos de PVC, nas tintas de PVA, nas borrachas sintéticas, no Teflon que tem ali nas panelas, polietileno, poliestireno. E todos estão nesse formato aqui, ó. Por exemplo, o etileno é apenas o monômero CH2, ligação dupla CH2. Só que o polietileno é a repetição de CH2, CH2.
CH2, 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 CH2. É essa repetição que vai me formar o meu polímero. Ok, pensando nisso, vamos responder essa questão aqui, que às vezes não é tão complexo a questão de polímeros. Olha só, a enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais, porque não são tóxicos, não precisam ser reciclados, não causam poluição ambiental quando descartados, será? São degradados em um tempo bastante menor que os convencionais? Exatamente. Por isso o nome biodegradável está relacionado à degradação dele, à própria degradação dele. E essa questão é uma questão que mostra que eu não precisava saber exatamente como que funciona a reação do polímero, eu precisava entender o que é essa ideia do biodegradável. Então não é tão complexo. Vamos lá. Aqui sim, a gente precisa da ideia da reação do polímero, do monômero com polímero. Olha só, o Prêmio Nobel de Química de 2000 deveu-se à descoberta e ao desenvolvimento de polímeros condutores. Esses materiais têm ampla aplicação em novos dispositivos eletroluminescentes, células fotovoltaicas. Uma propriedade-chave, e aí eu vou destacar aqui, uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero. Grava isso, porque às vezes ele vai falar, tem questão que às vezes vai abordar o fato do polímero conduzir ou não corrente elétrica. E isso é importante. O polímero condutor, o que é diferente nele? É essas ligações duplas conjugadas. O que seria uma ligação dupla conjugada? É a sequência de ligação simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, ok? Bom, um exemplo desse polímero é representado pela estrutura. Que estrutura? Essa aqui? Não. Essa aqui? Não. Aqui, talvez. Essa aqui, não. Mas olha qual que representa melhor. A letra D. Porque ela indica essa sequência aqui. Exatamente essa sequência. Eu tenho ligação simples, dupla, simples. E aí, consequentemente, eu vou repetindo dupla, simples, dupla, simples. Nessa daqui, a letra C, por que ela não é e parece assim um pouquinho? É porque eu tenho aqui ligação simples, e aqui é a dupla. Então, eu já não tenho essa conjugação intercaladas, ok? Então, letra D aí. Vamos ver essa. Essa daqui, vou deixar para vocês. Não é tão complexo, não é tão assim, mas eu acho que dá para responder. Vamos lá. Agora vamos pular aqui um pouquinho para a gente adiantar. Bom, falando de eletroquímica, 2019 caiu acho que umas 2 questões ou 3 de eletroquímica e que eu acho que é importante. O ano passado nem tanto, mas eu trouxe aqui um resumão. Eu, inclusive, tenho um resumo mais completo com essas questões que eu falei de 2019 respondidas. Um PDFzinho que eu fiz no aulão com o terceiro ano do ano passado, online. Posso disponibilizar para vocês. Vou deixar um link na descrição do vídeo. Que ele tá bem bonitinho, assim, bem completinho de eletroquímica e eu acho legal compartilhar. Bom, o que eu trouxe aqui de importante da eletroquímica? Nas questões que eu trouxe, elas não vão abordar tanto isso, mas é importante você saber. Bom, primeiro a gente começa a eletroquímica sabendo a questão do NOx. E aí a gente vai vendo. Quando eu tenho uma reação em que eu vou ter a diferença do NOx, se eu aumento o NOx, eu sofro oxidação. E aí vem a minha dica, né? Aumenta lá com letra minúscula ou vogal e oxidação vogal. Se diminui o NOx, redução, consoante, consoante. Ok, e aí a gente vai relacionar as informações. Quem aumenta o NOx sofre oxidação. Por que está aumentando o NOx? Porque ele está perdendo elétron, que é a parte negativa.
quem sofre a redução diminui o NOx porque está ganhando elétron, que é a parte negativa. E aí, a gente vai chamar de agente o contrário. Quem sofre oxidação, agente redutor. Quem sofre redução, agente oxidante. Quando a gente joga essa informação numa pilha, e aí eu desenhar a pilha de Daniel aí para vocês, a gente pensa o seguinte: quem está sofrendo a oxidação é o meu ânodo. Lá no ânodo, o que acontece? Eu coloquei como exemplo o zinco, o eletrodo de zinco. Lá ele sofre corrosão, é o meu polo negativo. E aí, do outro lado, aonde está acontecendo a redução, eu tenho lá o meu cátodo. O cátodo, a minha dica é, cátodo tem um T, né? O T é o polo positivo. Nesse polo positivo, tá acontecendo a deposição. Por que um sofre corrosão e outro deposição? Porque, olha só, o fluxo de elétrons, os elétrons vão estar saindo do zinco e indo para o cobre. E aí eu tenho esse fluxo de elétron onde que vai gerar corrente elétrica. Bom, consequentemente, eu vou ter ali uma diferença de concentração. Outro detalhe importante que tem que ser acrescentado ali nessa informação da pilha, a ponte salina. A ponte salina, ela vai fazer com que continue esse fluxo de elétrons ali para gerar essa corrente. Então, os elétrons vão fluindo do polo negativo para o polo positivo, mas a ponte salina vai fazer com que os íons retornem para o polo, do polo positivo para o polo negativo. E aí eu tenho um equilíbrio ali para que esse fluxo de elétrons fique constante. Bom, consequentemente, com esses íons fluindo ali pela ponte salina, aqui no meu ânodo eu vou ter o aumento da concentração, né? O meu eletrodo em si, a placa de zinco, ela vai sofrer a corrosão, mas a minha solução que tá aqui, ó, ela vai aumentar a concentração. Já no eletrodo de cobre, ele já vai sofrer a deposição, né? Vai ficar meio gordinho ali, mas a concentração da solução dele vai diminuir, ok? Tem outros detalhes também. Eu trouxe uma questão que não aborda tanto esses detalhes que eu falei, mas outros mais que vão ser importantes também lembrar. Olha só, os tanques de armazenamento de gasolina podem com o tempo sofrer processos oxidativos, resultando na contaminação do combustível e do solo à sua volta. Uma forma de evitar tais problemas, deixa eu ver o tempo, ok. Tais problemas econômicos e ambientais é utilizar preferencialmente metais de sacrifício, protegendo os tanques de armazenamento. Olha, metal de sacrifício, conceito de metal de sacrifício é muito importante. O que é um metal de sacrifício? É quem vai oxidar primeiro. É aquele que vai se sacrificar e sofrer a oxidação, sofrer consequentemente uma corrosão, é um metal de sacrifício. Bom, para saber se ele vai oxidar primeiro, o que eu tenho ali? O potencial de redução dele, o potencial de oxidação dele é maior do que os outros. Ou, se eu tiver o potencial de redução, ele vai ser menor do que dos outros. Isso é o conceito que eu posso ter do metal de sacrifício. Ok, suponha que seja necessário usar um metal de sacrifício em um tanque de aço, que é uma liga de ferro-carbono. Considere as reações de redução e os seus respectivos potenciais padrão. Dos metais citados, o que garantirá a proteção ao tanque de aço é de... Bom, se essa liga é de ferro, né, como ele falou, o potencial de redução do ferro é menos 44. Então, para que eu tenha alguém que seja metal de sacrifício, ele tem que ter um potencial de redução menor que 144. E qual desses aqui tem um potencial menor? Ó, o zinco. O potencial dele é menos 76, 0,76. Então, ele tem um menor potencial de redução. Então, é o zinco, letra A. Aí a resposta correta. Ok, vamos seguir.
Bom, mais um tópico importante: funções inorgânicas. Funções inorgânicas não é um tópico tão simples, eu trouxe um resuminho. Mais pra frente eu vou colocar mais um outro resumo sobre as funções, principalmente ácido e base. Porque assim, nós temos várias teorias. Dentro de funções inorgânicas, você tem nomenclatura, a questão da força. Então, assim, são muitos detalhes. Eu coloquei aqui, joguei nessa tela, assim, um resumão. Bom, ácido, segundo Arrhenius, é quem libera H+, e sofre ionização. Base, segundo Arrhenius, é quem libera OH- e sofre a dissociação iônica. Bom, aí eu coloquei mais um detalhe que pode ajudar. Ácido forte são os halogênios, aqueles derivados de halogênio, exceto o flúor, que é moderado. Base forte são aquelas que são originadas a partir dos elementos da família 1A e 2A, ou seja, o grupo 1 e 2 na tabela periódica, exceto o magnésio. Todas as outras são fracas. Ok, eu sei que você não vai conseguir decorar tudo isso para a prova de domingo, mas é uma tentativa, né? Vamos ver. Sal de segunda Arrhenius, você tem ali ele sendo originado a partir de uma reação de neutralização. Ou seja, quando eu pego um ácido e uma base, quando eu junto os dois, eu tenho a formação do sal, né? E a liberação de água também. E o óxido, ele vai ser um composto binário que tem o oxigênio, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Ok. Então vamos lá, deixa eu ver se eu faço essa ou a próxima. Acho que dá para fazer as duas questões. Vamos lá, ácido sulfúrico é um dos ácidos mais utilizados em indústrias e laboratórios. O resíduo ácido gerado pelo seu uso pode provocar sérios danos ao meio ambiente. Em um laboratório, gerou-se uma grande quantidade de resíduo ácido a partir do ácido sulfúrico, o qual necessita ser neutralizado para o seu descarte. O técnico de laboratório tem à sua disposição 5 substâncias. Qual dessas substâncias é adequada para neutralizar esse tratamento? Bom, essa questão, como eu falei, você vai precisar de muito mais informação de funções inorgânicas do que o que eu coloquei na tela. Mas vamos tentar. Vamos lá, ácido sulfúrico. Você sabe que é um ácido. Para neutralizar, nós vamos precisar de alguém que é base ou básico, né? Ok, a gente já pode eliminar aqui dois: um álcool e a amida. Eles não vão me servir aqui como bases. Outros detalhes: esses dois aqui, a gente vai deixar eles de lado. Vamos prestar atenção no CaO, que é a nossa alternativa correta. O CaO, ele é um óxido básico. E aí vem aquele detalhe, né? Que para responder algumas questões a gente precisa de mais informação do que só isso. A gente precisa lembrar lá dos óxidos e a classificação de um óxido ácido e um óxido básico. O óxido básico, ele é originado, que é o CaO, ele é originado seguinte, que quando reage com água, ele origina uma base. Por quê? Olha só, CaO mais H2O. Olha o que vai acontecer. O Ca vai se ligar com o OH aqui, que tem na água. Esse oxigênio vai se ligar aqui. E aí nós temos a formação do seguinte: CaOH2. O Ca, ele é bivalente. Ele tem ali a valência mais 2. E aí ele forma esse óxido básico. Bom, espero que dê para entender, fazer alguma relação aí na sua cabeça aí para lembrar desses detalhes. Bom, vamos para uma questão mais fácil de função inorgânica. Vamos lá.
Uma transformação química que acontece durante o cozimento de verduras e vegetais, quando o meio está ácido, é conhecido como feofitinização, na qual a molécula de clorofila, que é verde, se transforma em feofitina, que é amarela. Foi realizado um experimento para demonstrar essa reação e a consequente mudança de cor, na qual os reagentes indicados no quadro foram aquecidos por 20 minutos. Então, o que ele está falando? Que tem a mudança de cor quando está no meio ácido. De que cor para quê? Ela é verde e vira amarela quando está ácido. Ok. Finalizado o experimento, a cor da couve nos Becker 1, 2 e 3, respectivamente, será: bom, primeiro, uma folha de couve picada com água. Isso aqui está neutro, então ela é verde. Depois, adicionou o suco de limão, ficou ácido. Se ficou ácido, ela virou amarela. Aí, adicionou mais bicarbonato. Se colocou bicarbonato, ele é básico, então ele neutralizou. Se neutralizou, voltou a ser verde. Então, a sequência correta é verde, amarelo, verde. Letra C. Que é a nossa alternativa correta. Que tá acabando. Bom, como eu falei para vocês, a parte de funções inorgânicas tem muitos detalhes. E dentro desses detalhes tem as outras teorias de ácido e base, que não é só a teoria de Arrhenius. Nós temos a teoria de Arrhenius, Lewis e Bront-Lowry. Cada uma acrescenta uma informação a mais. E geralmente, quando fala das teorias de Bront-Lowry, tá ligada à parte de química orgânica. E às vezes vem assim um pouco separado as questões. O que a gente precisa lembrar? Para Arrhenius, ácido libera H+, base OH-. Para Lewis, ácido é quem recebe um par de elétron e base quem doa esse par de elétron. Já para Bronsted-Lowry, ácido é quem doa o próton H+, que vai doar H+, e a base é quem vai receber esse H+, ok? Então vamos lá, olha essa questão. O propanolol é um fármaco pouco solúvel em água utilizado no tratamento de algumas doenças cardiovasculares. Quando essa substância é tratada com uma quantidade estequiométrica de um ácido de Bront-Lowry, que é o quê? Quem doa H+, o grupamento de maior basicidade reage com o próton, levando à formação de derivado solúvel em água. O ácido de Bront-Lowry reage com... Bom, com que parte dessa molécula ele vai reagir? Com aquela que tem elétrons livres. Quem tem elétrons livres? Olha só quem? O nitrogênio. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência. 3 deles estão fazendo parte da ligação química, mais 2 ficam livres. E é exatamente com esses elétrons livres que o ácido, que vai doar o H+, reage. Então, a resposta correta é o grupamento amina. E aí eu considero aí um outro nível mais avançado de questões. Mas, vamos lá, né? Vocês vão conseguir. E pra gente encerrar, assim, com aquele gostinho de eu vou me dar bem, assim, vou gabaritar essas questões de química do Enem. Uma questão que a gente até acha piada cair, que é sobre mudança de estado físico, coisa que é conteúdo de 9º ano, conteúdo lá no fundamental, a gente revisa no 1º ano e tudo. Olha só o que a gente tem que lembrar. As mudanças de estado físico. Bom, eu tenho sólido, líquido e vapor. Bom, as mudanças quando eu aumento a temperatura, as mudanças quando eu diminuo a temperatura e como que eu visualizo no gráfico. Porque eu tenho diferença quando é uma substância pura e quando é uma mistura. Quando é substância pura, o importante lembrar é que a temperatura na mudança de fase vai ser constante. Na mistura, ou a fusão ou a ebulição vão variar. E aí eu tenho mistura eutética e azeotrópica. Ok, mas só lembre dessa diferença de substância pura para mistura. Vamos lá. Para assegurar
a boa qualidade do seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição, obtendo ao final um gráfico de temperatura versus tempo. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Se ele está falando de gráfico de temperatura versus tempo e é uma amostra pura, temperatura de fusão e temperatura de ebulição, elas são constantes. E ele fala qual é o gráfico obtido pelo analista. Só pode ser a letra D, onde TF e TE, a temperatura é constante. Bem simples. Isso caiu em 2020, na prova que era digital. Vocês sabem que tem o Enem digital agora, né? Além do impresso. Bom, gente, foi isso. Aula de Química que eu separei para vocês. Desejo a vocês uma boa prova no domingo, que dê tudo certo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, alguma informação a mais, vocês sabem que podem me mandar ali no Instagram, solicitar algum material. Vou tentar colocar aqui na descrição dos vídeos alguns materiais extras que eu consegui e o PDF dessa aula. É claro que não vai ser ele respondido, vão ser só as questões para você tentar aí refazer, dar uma revisada. E é isso, ficamos por aqui. Boa prova para vocês.